Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras, um projeto que enaltece a vida de personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Caxias e da nossa entidade. Com o tema Relatos de quem participou do desenvolvimento de Caxias do Sul, desejamos boas-vindas ao nosso palestrante, o empresário e vice-presidente do Sindmadeira RS, Edemir Giacomo Zatti. Convidamos para que confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, o empresário Edemir Giacomo Zatti. Bem-vindo a essa casa, bem-vindo de volta à sua casa, seu Edemir. É muito bom tê-lo aqui conosco. Prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Zé D'Ambrós, a imprensa, senhoras e senhores. Com a licença do nosso convidado, que é empresário e, portanto, conhece as nossas dores e compartilha dos mesmos ideais que os nossos, não podemos nos furtar de fazer uma leitura do que está acontecendo no cenário econômico do nosso país. As declarações de que no próximo ano teremos déficit fiscal são extremamente preocupantes. Esta gastança que o governo federal está propondo vai trazer sérias consequências a curto, médio e longo prazos. Ainda temos vivo na memória os impactos do que se viveu lá no próximo ano de 2014, próximo logo ali. Ou seja, nós já experimentamos desse remédio e os efeitos colaterais, infelizmente, são terríveis. Recessão e desemprego, só para citar os mais evidentes. Diante desse contexto, entendemos que é urgente uma ampla reforma administrativa, capaz de fazer com que o país reduza os gastos com a máquina pública e consiga melhorar desempenho e produtividade. Enfim, senhoras e senhores, ainda vamos falar muito a respeito desse tema, pois não será possível e nem responsável ficarmos alheios ao que se avizinha. Pois bem, feita esta leitura de cenário, quero voltar ao foco da nossa RA de hoje, que é conhecer melhor e valorizar a vida e a notável trajetória do nosso querido Edemir Zatti, um símbolo da pujança da nossa cidade. Aos 86 anos, ele personifica a dedicação, o comprometimento e o amor por Caxias. O seu Edemir não é apenas um empresário de sucesso, mas um visionário
que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de Caxias do Sul em diferentes fases. Não apenas testemunhou a evolução de Caxias, mas também contribuiu para esta transformação ao longo dos anos. A sua história é um verdadeiro exemplo de empreendedorismo, de liderança e de espírito comunitário. Tenho atuações marcantes aqui na nossa SIC Caxias, no Sind Madeira. Em 1973, ao lado do também empresário Paulo Bellini, protagonizou a fusão da Associação Comercial e Industrial com o Centro da Indústria Fabril, dando origem à nossa SIC Caxias. Por isso, hoje, quando nos reunimos para conhecer a história do Sr. Edmir Zatti, é importante lembrarmos que ele é um exemplo para todos nós, e que todos nós que também amamos e trabalhamos pelo desenvolvimento de Caxias do Sul e de toda a nossa região. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA de hoje temos a participação do Núcleo de Consultoria, setorial de consultorias aqui da nossa entidade, e da associada Miquelon. O primeiro participante é o Núcleo Setorial de Consultorias da SIC Caxias, que tem como propósito ser provedor de soluções e tecnologias para o desenvolvimento de pessoas e organizações. É composto por 23 empresas de consultorias nas mais diversas áreas, com atuação no mercado nacional e que juntas fomentam o networking, geração de negócios e ampliação de suas competências e soluções. Para quem preencheu o cupom, boa sorte! Vamos ao sorteio. O primeiro ganhador é Rogério Rodrigues, parabéns. Nosso segundo ganhador é Gelson Reck. E a terceira ganhadora é Suzana Soldatelli. Parabéns aos ganhadores. A próxima vitrine é com a associada Miquelon. Fundada em 1929 como fabricante de pipas e tanques de madeira, hoje a Miquelon é a principal produtora de fulões e molinetas para curtumes e indústrias de proteínas do colágeno no Brasil. É especializada em soluções e seus produtos atendem às necessidades do setor curtumeiro, ambiental, grãos, entre outros, garantindo eficiência e qualidade. A empresa atua em todo o Brasil, América Latina e Europa, buscando constantemente aprimorar seus produtos e serviços para atender a mercados exigentes e, assim, assegurar a satisfação do cliente. O primeiro ganhador é Ismael D'Ambros. A segunda ganhadora é Lilian Bastos. E o terceiro ganhador é o Guila Sebem. Parabéns! Os ganhadores retiram os seus brindes no final da RA no espaço da nossa associada. Senhoras e senhores, a campanha do Novembro Azul de 2023 do INCA e do Ministério da Saúde tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer, especialmente o de próstata, segunda causa de mortalidade mais comum entre os homens. A SIC Caxias deixa como frase para este mês: cuidar da saúde é o melhor caminho. Antes da nossa palestra, então, lembramos que as perguntas devem ser realizadas pelo Slido,
pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular ou o QR nos telões nas suas mesas. Neste momento, convidamos ao palco para a sua apresentação da série Histórias Inspiradoras o nosso palestrante Edemir Zatti. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Ao cumprimentar o presidente Celestino Louro, cumprimentar o prefeito Adiló de Domênico, que tem a carteira assinada no primeiro emprego, trabalhou na Madesat, e a carteirinha está com a marcação lá daquela época, o nosso presidente da Câmara de Vereadores, aos meus amigos aqui presentes, dizer que me desculpe, mas eu vou falar sentado porque realmente ainda não estou recuperado de todo o período em que fiquei hospitalizado e a recuperação não é fácil. Então me desculpe, mas eu vou falar sentado. O meu avô, Giacomo Zatti, e minha avó Luísa eram imigrantes italianos e tiveram 13 filhos, família numerosa e com poucos recursos. Meu pai Aquilino, um dos filhos, aos 13 anos teve que sair de casa para trabalhar. Trabalhou como pedreiro, açougueiro, carreteiro, até que o seu cunhado, Francisco Oliva, o convidou para colonizar a fazenda do Raposo, hoje Vila Oliva. Enquanto meu pai trabalhava medindo terras, construindo estradas e ajudando a colonizar aquela região, ele montou uma serraria e a madeira era transportada para Caxias em carreta puxada por mulas. E minha mãe, de nome Primitiva, cuidava do armazém da família que abastecia a vila. Em Vila Oliva eu nasci, em 1937. Estou hoje com 86 anos e lá permaneci com meus pais até os 7 anos de idade. Aos 5 anos, minha mãe a parteira fez uma promessa de que se eu sobrevivesse, eu não cortaria os cabelos até completar 5 anos de idade. Já que minha mãe tinha perdido 2 filhos com menos de 1 mês de idade. E eu, então, teria que ficar com os cabelos compridos. Então, deve ter uma foto aí em que é o dia em que eu cortei os cabelos pagando a promessa da parteira. Como na vila não tinha escola, meu pai contratou uma professora, esta aí é a professora, que residia em nossa casa e construiu uma escola para a comunidade. Em 1945, meu pai mudou-se para Caxias para proporcionar estudo aos seus filhos e montou a empresa Aquilino Zatti Filhos, que era uma revenda de madeiras diversas. No Colégio do Carmo cursei o primário e em 1956 me formei em contabilidade. Trabalhando como balconista da loja de meu pai, em 1963 me formei em economia, na primeira turma da recém-fundada Faculdade de Ciências Econômicas. Em 1962, casei com Diva Betoni e tivemos 4 filhos, Maeve, Karen, Eli e Edemir Júnior, que foi um presente de aniversário, os quais nos deram 6 netos e uma bisneta. Essa é a bisneta. Em 1982, perdi minha esposa em um acidente de automóvel. Com a perda da minha esposa e com 4 filhos menores, resolvi vender minha participação na Madesat para poder me dedicar à família. Atualmente estou casado com Maria Isabel Vargas. Em 1967, fui professor do Colégio do Carmo e de Economia Política e Contabilidade. E na Faculdade de Economia, fui professor de História das Doutrinas Econômicas até o ano de 1972. Vejo muitos alunos meus daquela época aqui presentes nesse auditório.
Em 1966, concluí o curso da Doutrina de Segurança Nacional da Escola Superior de Guerra, na primeira turma. Em 1976, me diplomei no curso de Administração de Empresas pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A pequena empresa familiar, fundada em 1948, foi crescendo e os filhos, em número de 9, à medida que atingiam a maioridade, iam se tornando sócios da empresa. A necessidade de trabalhar na empresa me levou a fazer o curso de piloto aos finais de semana. Assim, poderia trabalhar durante o dia. A empresa foi ampliando suas atividades, com serrarias em Vacaria e revenda de madeiras em Caxias. Passa a vender material de construção, fabricar esquadrias, embalagens e, finalmente, lança casas pré-fabricadas e muda sua denominação para Madesat S.A. Oportunidade que passei a exercer o cargo de diretor industrial. A casa toda modulada, podendo ser montada com muita rapidez e se adaptar aos mais variados projetos, como escolas, alojamentos, escritórios, etc. Por ser um produto sem similar, foi isentada do ICMS e teve um tratamento diferenciado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, passando a ser a mais competitiva que as construções convencionais. Construída com madeira tratada e comprovada sua durabilidade, o BNH, Banco Nacional da Habitação, e a Caixa Econômica Federal passaram a financiar a casa pelo prazo de 30 anos. A Madesat passou a construir com financiamento em todo o Brasil, organizando equipes de montagem e logística sem precedentes. Foram milhares de casas construídas nesse sistema e centenas foram exportadas. Em Caxias, por exemplo, foi construído o Jardim La Paloma com mais de 150 casas. Em Bagé, mais de 300 casas no bairro Madesat. Em Gravataí, mais de 500 casas no Morada do Vale. Em São Leopoldo, mais de 700 casas no Jardim da Feitoria. E muitos outros conjuntos habitacionais, além de milhares de casas construídas em terrenos próprios. Para comprovar a durabilidade da construção Madesat, invoco o testemunho do Carlos Quadros, e que reside numa casa Madesat há mais de 50 anos e a mesma se encontra em perfeito estado de conservação até hoje. De 1971 a 75, aconteceu o milagre brasileiro. O crescimento em produto interno bruto foi mais de 10%. Projetos de grandes obras, Itaipu, Tucuruí, Carajás, Angra dos Reis e inúmeras outras usinas. Em todas essas grandes obras foram milhares e milhares de casas construídas. Para ter uma ideia, só em Tucuruí foram construídas mais de 10 mil unidades, entre casas, alojamento, escritório, hotéis, supermercado e até igreja. Pois a Madesat era a única empresa que atendia a necessidade das empreiteiras pela rapidez com que montava os canteiros de obra. Durante muitos anos a empresa tornou-se a mais rentável, com o maior número de empregados e o maior faturamento de Caxias. Para atender os funcionários em suas necessidades, criamos em 19 de janeiro de 1968 a Fundação Aquilino Zatti, a primeira em Caxias do Sul, instituição que na época tinha legislação especial que podia vender produtos isentos de impostos, portanto com preços inferiores ao do comércio. Desculpe, mas ainda é reminiscência das cirurgias. Para atender os funcionários, então, nós criamos a Fundação, a primeira em Caxias, que atendia, então, que tinha uma legislação especial e que podia vender produtos isentos, portanto,
com preços inferiores ao do comércio. A Fundação mantinha uma assistência social, oferecia plano de saúde Unimed, o primeiro plano de saúde empresarial de Caxias. Nós acreditamos na Unimed na época e também proporcionamos os mais variados cursos, até faculdade aos funcionários e seus familiares. Carlos Zignani e o Luiz Carlos Gasperin, que me prestigiam com a presença nessa época, trabalharam durante 19 anos na Madesat e participou do crescimento da empresa naquela época. O Gasperin dizia que se fosse vendida 1.000 casas por mês, ele se encarregava a produção, ele se encarregava de produzir as 1.000 casas, as 1.000 unidades. E o nosso marqueteiro dizia que se a Lua fosse habitável, a Madesat estaria construindo lá. Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Na época de 71 a 1973, existiam duas entidades empresariais que representavam o setor industrial. A Associação Comercial e Industrial, que eu presidia, e o Centro da Indústria Fabril, que era presidido pelo saudoso empresário Paulo Bellini. As entidades que presidíamos se sobrepunham e enfraqueciam suas demandas empresariais. E era quase consenso entre as empresas ter uma única representação industrial. Eu e o Paulo Bellini, e muitos componentes das diretorias, também sentimos essa necessidade. Foi então que tomamos a iniciativa de unir as duas entidades. Apresentamos um plano de unificação, aprovamos a fusão das duas entidades, fusão do patrimônio e os estatutos nas assembleias de cada entidade. Lembro aqui que o Raul Tessari e o Luiz Carlos Piva e o saudoso Valmor Vanassi foram os responsáveis pela elaboração do estatuto que criou a Câmara de Indústria e Comércio. E assim foi criada a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias em 3 de outubro de 1973. Foi escolhido como presidente de honra Otônio Adelino Zatti Minghelli, que na época presidia o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e como vice-executivos Paulo Bellini, que representava a indústria, e eu fui indicado como vice-presidente do comércio. Os demais diretores das antigas entidades passaram a fazer parte da nova diretoria da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Conseguimos, junto ao Banco Maisonave, um empréstimo em dólares, Operação 63, mediante meu aval e do Paulo Bellini, o valor suficiente para a construção da sede própria. Para a execução da obra, contratamos o consórcio de construtores de Caxias do Sul, presidido pelo empresário Dr. Dagoberto Godoy, que esse é o que executou a obra aqui da Câmara de Indústria e Comércio. Quando passamos a presidência para o saudoso empresário Raul Randão, o prédio se encontrava bem adiantado e em fase de acabamento. Coube ao Raul Randão a conclusão da obra e a inauguração da sede própria em 5 de outubro de 1976, local onde nos encontramos hoje. A fusão que conseguimos realizar serviu de modelo para dezenas de entidades no Estado e no país. Universidade de Caxias do Sul. Naquela época, muitas coisas aconteceram e nós tivemos a oportunidade de participar. Em 1973, a nossa universidade passava por dificuldades financeiras e o ministro de Educação e Cultura nomeou o professor Ayrton Vargas como interventor e reitor da universidade. Este, ao assumir, questionou as lideranças empresariais sobre o interesse em manter a universidade. Foi então que os empresários, atendendo uma convocação da Associação Comercial e Industrial e do Centro da Indústria Fabril,
num jantar no antigo Clube Palermo, reunimos mais de 300 empresas que se comprometeram a aportar recursos para a universidade e, igualmente, as duas entidades, Centro de Indústria, Câmara e Associação Comercial, destinaram um percentual de suas receitas, procurando demonstrar ao MEC e ao reitor o interesse da comunidade caxiense pela universidade. Com essa demonstração, o MEC aumentou a sua participação financeira e os recursos esses que permitiram sanar os problemas da universidade. Como interlocutor do governo do Estado, através do secretário da Casa Civil, o então deputado Vitor Facioli, participei da constituição da fundação da universidade como entidade mantenedora. Naquela época em que colaboramos para a recuperação da universidade, o governador do estado, o caxiense Euclides Triques, doou a uma área de 60 hectares da então estação experimental para sediar a cidade universitária. E Facioli mediou, junto ao governador, o pagamento dos 6 hectares adquirido das Irmãs do Sagrado Coração de Maria. Com essa participação do governo do estado, resultou o patrimônio material da universidade. Concluída a intervenção e escolhido o novo reitor, por nós indicado, professor Abrilino Vicente Vazata, que exerceu a reitoria por 13 anos, consolidando nossa universidade. Resumidamente, essa foi a nossa participação na recuperação da nossa universidade. E a razão de termos 2 votos no conselho da fundação é porque, na oportunidade, ainda não havia se concretizado a fusão das entidades, a Associação Comercial e o Centro de Indústria Fabril. Aproveito aqui a oportunidade para convidar para dia 13 e 14 de novembro a segunda Feira Brasileira de Grafeno, que é um importante evento que acontecerá agora no próximo mês de novembro, e é um pedido feito pelo reitor para que o pessoal compareça e prestigie esta feira da nossa universidade. Aquisição do terreno da Festa da Uva. Em 1971, o prefeito Mário Ramos transferiu a prefeitura para os pavilhões da Festa da Uva, atual sede do município de Caxias do Sul. Havia necessidade de um novo local e a construção de um novo pavilhão para a comemoração do centenário da imigração italiana em 1975. O local escolhido foi o terreno junto ao seminário diocesano. Nesta oportunidade, como presidente da Associação Comercial e Industrial, participei diretamente na aquisição desta área. Não havendo acordo nos valores para a compra do terreno da mitra diocesana, o prefeito Mário Ramos me designou como presidente de uma comissão para negociar a aquisição dos 37 hectares pretendidos. Após inúmeras reuniões com o bispo Dom Benedito e o padre Ernesto Brandalize, conseguimos reduzir os 120 mil cruzeiros da época pretendidos pela mitra diocesana para 40 mil cruzeiros e mais 5 mil cruzeiros em ações da Festa da Uva S.A. O valor acertado foi pago à mitra com recursos repassados para a Festa da Uva pelo então governador caxiense Euclides Triques. Construção dos pavilhões da Festa da Uva. Posteriormente, a pedido do presidente da Festa da Uva, Humberto Bassanese, negociei com o consórcio de construtoras, presidido pelo caro amigo Dagoberto Godoy, detalhes do contrato para a construção dos pavilhões, que foi entregue no prazo e abrigou o centenário da migração italiana em 1975. Sim de Madeira.
Fui presidente do Sindicato da Madeira, substituindo o Dr. Ari Zatti Oliva, meu primo. Em 1981, o sindicato que abriga as seguintes atividades: madeireiras, serrarias, moveleiras, indústria de compensado e chapas de madeira MDF, MDP, etc. Abriga mais de 1.300 empresas e mantém mais de 20 mil postos de trabalho. Atualmente, o sindicato representa o setor de imóveis em 7 municípios gaúchos e o setor da indústria madeireira em 420 municípios do estado. Praticamente, o sindicato é estadual. No sindicato, dentre outras, realizamos as seguintes ações importantes. Contratamos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para um levantamento florestal, utilizando imagens do satélite em 15 municípios da região do Nordeste do estado. Redução do ICMS beneficiando serrarias de todo o estado. Redução do IPI dos móveis de 15% para 10%. Diferimento do ICMS de diversos subprodutos florestais, como é o caso de pellets e outros derivados, outros resíduos de madeira. Conseguimos financiamento para reflorestar com prazo de 12 anos para pagamento. Criamos a ARFOR, Associação de Reposição Florestal, que efetuou a distribuição de mais de 20 milhões de mudas de pinos e outras espécies, permitindo reflorestar mais de 1.000 hectares em nossa região. Atualmente, o Cine de Madeira é presidido pelo empresário Leonardo Desorja, aqui presente, pelo Moacir Bueno da Silva, que é o diretor executivo, assessorado pela Franciele Polidoro. O empresário Serafim Kissini é o vice-presidente de Relações com órgãos governamentais e eu sou o vice-presidente assessorando dissídios coletivos e relações trabalhistas. E mais de 2 dezenas de empresários compõem a diretoria, desde o tesoureiro, do tesoureiro e demais membros da diretoria. São mais de 2 dezenas de empresários. Durante a presidência do Cine de Madeira, pelo prazo de 6 anos, num período de 6 anos, exerci o cargo de juiz classista, como representante dos empregadores, junto à Justiça do Trabalho de Caxias do Sul. Recreio da Juventude. Durante os anos de 1977 a 1979, fui presidente do Recreio da Juventude, tendo como vice-presidente o saudoso empresário Paulo Bellini. Oportunidade em que procuramos formar uma diretoria com participação de empresários que muito colaboraram com sua experiência na administração do clube. Ampliando o número de associados, reformando o setor administrativo, reduzindo os gastos e implantando uma permanente auditoria em todos os departamentos, os resultados logo apareceram e nos permitiram realizar os seguintes investimentos: construir 3 novas quadras de tênis, campos de futebol oficial, todos com iluminação, e a primeira pista de skate do interior do estado. Projetamos e iniciamos a construção do pavilhão de esportes, que abriga piscinas térmicas, 2 quadras para a prática de diversos esportes, academia, escritório de administração com sala para reuniões, bar e local para práticas de judô e ginástica. Através de concurso, criamos a bandeira do clube. Arborizamos toda a sede campestre. Construímos o salão de festas e secretaria do departamento de tênis. Promoções culturais e sociais renderam ao clube o troféu Caxias
em administração e escolhido pela Crônica como o melhor clube do interior do estado. Como presidente da Associação Comercial e Industrial, participei em 1987 da diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, na gestão do empresário Luiz Carlos Mandelli, época que foi concluída e inaugurada na Avenida Assis Brasil, a sede própria da federação. Também como presidente do Cine Madeira, participei de 1993 a 99 da Federação das Indústrias, na gestão do caro amigo Dagoberto Godoy, que deixou sua marca indelével na federação. Pelos serviços prestados à cidade de Caxias, por indicação do vereador Flávio Cassina, em 2016, foi homenageado com o título de Cidadão Emérito de Caxias do Sul. Fui conselheiro do SESI, da Universidade de Caxias do Sul e da Festa da Uva. Atualmente atuo no Conselho do Recreio da Juventude e no Conselho Superior de nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços. Quero, na pessoa do Dr. Ricardo Almeida, aqui presente, meu cardiologista e meu amigo, cumprimentar a todos os médicos que me atenderam aqui no Hospital de Caxias, no Hospital da Unimed e no Hospital das Clínicas em Porto Alegre durante a minha estadia nesses estabelecimentos. Por motivo de saúde, fiquei recentemente 4 meses hospitalizado, período que tomei decisões cirúrgicas de alto risco, mas com competentes médicos, com a dedicação da minha família e com a graça de Deus, estou aqui hoje contando aos meus amigos um pouco da minha história. Muito obrigado.